webradiovagalume.com, mensagens que chegam pela manhã. Nosso programa é ao vivo de manhã, entre 8 e 10 da manhã, e as reprises 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. Eu recebi um e-mail aqui no contato@webradiovagalume.com. Quero bastante compartilhar esse e-mail com você, porque eu sei que essa é uma angústia comum. Não é a primeira vez que eu recebo esse tipo de e-mail, e não será a última, certamente, porque isso faz parte do nosso processo de desconstrução. E se você puder, presta atenção, porque é provável que de alguma maneira isso esteja no teu caminho também. Eu vou até falar o nome dela, ela escreveu aqui dizendo, olha, pode falar o meu nome, não tem nenhum problema. É a Thaís que escreveu aqui, Thaís Gianeri, e ela diz o seguinte, entre outras coisas, ela fala sobre a vida dela, o histórico e tal, mas a pergunta, a frase que importa pra gente é a conclusão do texto dela, que diz o seguinte: tudo o que eu pensava sobre Deus mudou. Eu nem sei mais se Deus existe. Quando eu vou fazer uma oração, eu me sinto tola falando com ninguém. Eu não sei o que fazer em relação a isso, me sinto mal e culpada. É o que a Thaís está dizendo aqui no contato@webradiovagalume.com. Thaís, olha, antes de tudo, muito obrigado por tudo que você antes falou aqui sobre a rádio, sobre o programa, sobre o meu trabalho. Eu me sinto realmente privilegiado de fazer parte disso e dessas mudanças que têm acontecido na sua vida, desses questionamentos que têm gerado hoje esse tipo de inquietude. E olha, antes de qualquer coisa, da gente começar a nossa reflexão em relação ao que você escreveu aqui, eu quero te dizer o seguinte, para você e para todo mundo que de alguma maneira compartilha disso: não se sinta mal, não se sinta culpada, não se sinta herege, pecadora, ingrata, sei lá o que as pessoas gostam de dizer por aí. Não sinta assim. Não sinta assim. A sua capacidade de ser honesta, de questionar, de pensar, é linda. E a gente não deve jamais sufocar isso por medo. Nada tem validade se construído sobre o medo. Nada. Nem nossas crenças, nem nossas certezas, nem nossos absolutos. Se construído sobre o medo, é sinal que tem coisa errada. Essa é a primeira noção mais básica que a gente deve ter. Eu sei que tem muita gente que tem as suas crenças, as suas ideias, e sente por qualquer razão desconforto diante delas, mas não questiona, porque tem medo. A religião, basicamente, é construída sobre esse argumento. Eu acho muito engraçado, estranho, para não dizer triste, né, quando se vende uma ideia, uma frase, um slogan: Deus é amor. Aliás, você cita isso no teu e-mail. Deus é amor. Mas logo na sequência vem, mas se você não acreditar nele, ele te manda para o inferno. Não é por nada não. Mas se você for ateu, bom, é porque Deus é amor. Já que Deus é amor, necessariamente ele deve dar liberdade. Então ele te deu liberdade para acreditar. É uma liberdade. Deus não pode te forçar a barra. Então ele não pode fazer nada. Se você não acreditar, você vai para o inferno. Você vai ser punido, você vai, enfim. É um argumento complicado, é um amor ruim, é o marido que fala para a esposa assim: olha, minha querida, você sabe que eu te amo, né? Muito. Mas eu te dou toda a liberdade para você estar comigo aqui. Você pode ficar, você pode ir quando você quiser, eu não me importo. Você pode escolher, eu te amo muito. Mas se você for embora, eu te dou um tiro na cabeça. Mas aí foi uma escolha tua. Eu estou te avisando que se você ficar aqui em casa, você será bem tratada, bem cuidada, te amarei, porque meu amor por você é um negócio absoluto. Mas se você escolher ir embora, bom, é uma escolha tua. Eu estou te dando todas as condições para você viva bem comigo, que sou amor. Logo, se você for embora, a escolha é tua. Eu te darei um tiro na cabeça, mas vou fazer o quê? Você que escolheu isso. É mais ou menos esse tipo de relação que nós construímos e ficamos. Aí a mulher fala: eu vou ficar. Aí de mim, né? E aí ela vai inventar todas as razões, conscientes e inconscientes, para não se separar daquele marido. As mulheres, as amigas vão dizer: mas vai embora, esse cara vai te fazer mal, olha a ameaça, olha o que ele está te transformando, ele está te separando de todo mundo, ele tá nesse amor dele, ciumento, como é esse amor do Deus descrito pelas religiões. Nesse amor ciumento, se você se envolver com amigas, ou com sua família, ou com sua mãe, ou com seus irmãos,
ele se posiciona contra, porque ele é exclusivo. Você não pode sair de casa e você... Não, porque ele me ama, é por isso que ele faz assim. Porque ele me dá todas as liberdades, ele me dá todas as escolhas. Ele é amor. O fato de eu tomar um tiro na cabeça é uma escolha minha, porque eu posso ficar em casa e não tomar. Você está entendendo, não? É mais ou menos assim que a gente constrói a nossa visão de Deus. É por isso que há necessidade tão grande de se afirmar e reafirmar por conta dos líderes religiosos, das religiões, enfim. Eu não estou me referindo especificamente a nenhuma, mas a maioria faz assim, de um jeito ou de outro, de uma maneira piedosa, bonita, ou de outra mais raivosa às vezes e direta, mas não importa. O fato é que nós construímos a nossa fé baseado no medo. No medo. No medo. E aí, qualquer questãozinha interior que você abafava por medo, se alimentada, se por qualquer razão você começa a jogar luz dentro de você, o medo vai se dissipando. O medo não sobrevive à luz. O medo se mantém na escuridão, porque o medo é potencializado na escuridão. Se você está num quarto absolutamente escuro e ouve um barulhinho qualquer, seu coração começa a palpitar. E aí o seu medo vai dizer aquilo que você mais teme. É um rato? É uma barata? É um ladrão? É um fantasma? Enfim, você vai começar a especular dentro daquilo que você teme. Até quando você resolve tomar coragem e acender a luz, e aí você vai ver que aquele barulhinho é porque a janela estava um pouco aberta e o vento estava batendo ali naquela folha que estava fazendo barulho. Não era nada. Mas o seu medo criou durante toda a noite monstros que impediam você de sair da cama, de enxergar. Quando você acendeu a luz, o medo se dissipou. A luz, a consciência, o amor dissipam o medo. E se Deus não tiver nenhuma relação com consciência, com luz e com amor, é difícil, né? É complicado. Será que é Deus? Se Deus não tiver nenhuma relação com luz, com consciência e com amor, é sinal de que está faltando alguma coisa. Agora, se Deus tiver alguma relação com luz, consciência e amor, seja lá como você quer imaginar que seja Deus, mas se tiver alguma relação com luz, consciência e amor, não cabe medo. Você está entendendo? Esse é o mal da gente ficar tentando absolutizar um livro, por exemplo, dizer, não, mas a Bíblia diz, no capítulo 4, Jeremias, versículo 5, eu sou o Deus do ciúme. Bom, aí você descontextualiza tudo. E aí você inverte tudo em nome de um cara que está falando isso para te encher de medo, para te dominar, para te aprisionar. Quando você reconhece que, bom, eu não sei direito se Deus existe, não existe, mas se existe, que seja a consciência, que seja a luz, que seja amor. Logo acenderei a luz. Então eu verei. E quando você enxerga em consciência, tudo aquilo que era fruto do medo se relativiza. E aí você começa a perceber que a construção que você alimentava e chamava de Deus, na realidade era reflexo justamente de escolhas de medo. E aí acontece o que está acontecendo com a Thaís, que acontece com tantas outras pessoas. Eu estou desacreditando de Deus. Eu acho que Deus não existe. Será que Deus existe? Será que Deus não existe? Se tudo aquilo que você acreditava e chamava de Deus foi se relativizando a partir do momento que seu medo foi diminuindo, é bom sinal, é sinal que aquilo não era Deus. Se esses pedaços estão saindo à medida que você lava, é como se você tivesse com o seu corpo completamente sujo, de lama, por exemplo, e você achasse que a lama fizesse parte do teu corpo. E quando você vai lavar o teu corpo, a lama começa a cair, você fala, está caindo no meu braço, está na minha pele. Não, era lama, é sujeira. Quando você lava, você vai ver o que sobra. Então jamais tenha medo de submeter a sua consciência, o seu pensamento, as suas crenças, a sua fé, enfim, a luz da consciência. Jamais tenha medo. Eu sei que tem gente que pode dizer o seguinte, bom, mas isso que você está dizendo em relação à consciência, luz da consciência é um conceito relativo, porque a consciência de um é completamente diferente da consciência do outro. Como aquela amiga escreveu, Hitler tinha desculpas, Hitler tinha a consciência dele, e por isso que a gente está de valores absolutos. Bom, Hitler trabalhava em cima do medo, da morte, e eu não considero isso consciência. Consciência é tudo aquilo que promove justamente o contrário, a falta do medo, o vínculo,
a simplicidade e a sabedoria. Basicamente é isso. Por isso eu acredito que os seres mais simples são os seres conscientes. As crianças são conscientes. As pessoas que muitas vezes não têm intelectualidade para ostentar são conscientes. As vovozinhas, as bisavozinhas, geralmente são conscientes, porque já passaram pelas etapas da vida e entenderam o que realmente importa e se tornaram simples, né? A consciência tem a ver com simplicidade. Então, se esse movimento de consciência te leva a essas percepções, acenda a luz e veja o que sobra. O que vai sendo descartado, juntamente com o descarte do medo, da ameaça, do dedo apontado, do juízo, é aquilo que você não precisava carregar, é o sobrecarga, é o peso desnecessário que torna a vida tantas vezes difícil e a gente nem sabe por quê. Você anda cheio de angústias, cheio de medo, cheio de obrigações espirituais e nem sabe por quê. É medo, é medo. Eu jamais conseguiria atrelar Deus com medo. Bom, o que sobra então? Não se preocupe com isso. Se você sentir que não sobrou nada, fique em paz. Só não pode sobrar o medo, né? Se você sentiu que não sobrou nada, maravilha, porque tudo aquilo que você precisava descartar realmente precisaria ser descartado. E o nada é um terreno maravilhoso para que seja construído uma arquitetura de paz. Aliás, eu só consigo construir alguma coisa quando eu não tenho nada no terreno. Se o terreno está cheio de entulhos ou cheio de coisas, vai ser difícil. Então não se preocupe com o nada. Não se culpe. O problema, Thaís, é que geralmente nesse processo que você descreve, tudo que eu pensava sobre Deus mudou, nem sei mais se ele existe, tal. Isso tudo vai gerando na gente tanta culpa que jamais deixa o terreno desobstruir e você não consegue mais construir nada. O terreno fica sujo, fica poluído, fica intoxicado, porque, especialmente se você fizer parte de algum grupo religioso, as acusações, as cobranças serão ininterruptas, né? Então, se aquiete em relação a isso. Deus é bom? Deus é justo? Enfim, é amor? Então se aquiete. Seus movimentos de inquietude, de dúvidas, fazem parte de crescimento. É assim com a gente. Nós não temos uma fase na nossa vida, na adolescência, por exemplo, que nós questionamos os pais, que nós nos afastamos, nos distanciamos, não queremos que os pais nos peguem, nos levem para a escola, estejam com a gente. Até quando volta, faz parte, isso é assim mesmo. Então se aquiete em relação a isso, porque toda a descoberta de Deus se dá no caminho. Agora, o nome que você vai dar, isso é o de menos. Se você vai chamar de Deus ou não, se você vai chamar de consciência ou não, isso aí não faz diferença nenhuma. O que muda é que você, maravilhosamente, a partir do momento que deixa o medo para lá, começa a perceber Deus, não nos discursos, não nas teologias, não nos livros, não nas igrejas, não. Você começa a perceber Deus em gente, em gente. Você começa a olhar para as pessoas e se impressionar e falar assim, vem cá, isso que eu estou vendo aqui, ó, é um corpo, é um boneco, é uma composição de carne, osso, sangue. Como é que isso aqui está vivo, né? O que está movimentando isso? O que está fazendo com que esse corpo olhe, sorria, pense, que os olhos brilhem, que ame, que chore? O que tem aí dentro? Aí você começa a questionar, mas o que é vida? É a vida, mas o que é isso? Eu sou vida também. Aliás, eu sou o quê? E isso tudo vai te remetendo para uma percepção muito mais aprofundada, até que você conclua que todos somos expressões maravilhosas e eloquentes de Deus. Não só todos os humanos, mas toda a vida é uma expressão de Deus. E a sua relação com Deus, necessariamente, a partir daí, passa a se dar no caminho, na vida, nos relacionamentos, nos vínculos, nas percepções, nos insights, nas idas, nas vindas, nos dias de sol, nos dias de chuva. Deus vai falar pelo bicho do alface, Deus vai falar no congestionamento, Deus vai falar em você. E aí você se aquieta, porque então o medo cede espaço para o amor. E seja lá como você quiser chamar isso, não vai fazer nenhuma diferença. A construção disso se dará na vida, nos relacionamentos, nos contatos, nos encontros e nos desencontros também. Então você está em processo, não se preocupa. Tudo que eu pensava sobre Deus mudou. Não, o que mudou não é sobre Deus, o que mudou é o que você pensava. O que mudou era o seu medo, o que mudou eram as construções que você tinha e chamava de Deus. Era o líder, o chefe, o pajé, enfim, controlador que você chamava de Deus. Deixou de ser, que bom.
Nem sei mais se ele existe. Provavelmente daquele jeito que você imaginava, não. Só não tenha medo. Porque se eu, que sou um carinha completamente limitado aqui, né, consigo entender isso, parta do princípio de que Deus também. E aí, então se pacifique. E então descanse nas suas dúvidas, nas suas inquietudes. Dúvidas são necessárias, inquietudes são necessárias, perguntas são necessárias. Faz parte, a gente vai desobstruindo o caminho assim. Não ouça a voz do medo, não ouça as ameaças. Você vai pro inferno, sua herege. Pessoas bem intencionadas, mãe, pai, né? Você fala aqui da tua mãe, enfim, que se aproxima, que fala, minha filha, eu tô percebendo, mas olha. Não, ela, na realidade ela tá chamando a crença dela, chamando aquilo que a mãe ensinou, a avó ensinou. Pacifique-se, tá tudo bem, um coração pacificado, um coração em paz, um coração aberto, um coração disponível para a vida, uma alma aberta a vínculos, uma alma que presta atenção, não se equivocará, não se enganará. Esse, no caminho, conhecerá Deus e chamará Deus de José, de Maria, de Antônio, de Totó, de Charlie, tanto faz. Vai se relacionar com Deus o tempo todo, em paz, em amor, em descanso.